Fala pessoal, tudo bem com vocês? A lista de Jorge Jesus no Benfica tem brasileiros, ex-companheiros e até o uruguaio Cavani. O seu substituto no Flamengo será europeu e não está descartado um contato com Pepe Guardiola. Quer entender essa história? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Ao que tudo indica, o Benfica realmente terá dinheiro para gastar. Não é o que vem lá de Portugal, a gente acompanha as notícias, o Benfica estaria numa crise financeira com o seu presidente Luiz Felipe Vieira, que é amigo pessoal do Jorge Jesus, inclusive, foi fundamental nessa negociação, envolvido numa investigação sobre problemas fiscais e tudo mais. Mas isso não foi o suficiente para barrar, por exemplo, a ida do Jorge Jesus para o Benfica. E convenhamos, se o Jorge Jesus aceitou essa proposta do Benfica, por mais que tenham outras questões envolvidas, pandemia, questões pessoais, a família, o seu país, enfim, por mais que a gente consiga enumerar uma série de questões, vamos combinar que o Jorge Jesus, no auge aqui no Flamengo, com objetivos esportivos ainda a serem conquistados, não iria, pelo menos é a leitura que faço, aceitar voltar para o Benfica se não houvesse a promessa de alguns investimentos, como aconteceu quando ele veio para o Flamengo. Ele não apenas acerta com o Flamengo naquele momento, como houve uma promessa de trazer o Felipe Luiz, o Rafinha, o Gerson, jogadores que aumentaram o patamar, essa expressão flamenguista adora, né? Do rubro-negro naquele momento, que já tinha um time muito qualificado, mas que, convenhamos, após a saída do Abel Braga, esses jogadores que chegaram em nível de titularidade, eles aumentaram e muito o nível técnico do Flamengo. O Pablo Mari também, enfim. É claro que o Jorge Jesus indo para o Benfica tinha uma tentativa de elevar o nível também do clube português, que contava em vencer o título nacional e deixou escapar para o Porto. Aliás, eu assisti esses tempos aí um jogo, uma partida, uma vitória inclusive, sobre o Vitória de Guimarães, e o time é bem limitado, não dá para comparar o nível técnico do Benfica com o Flamengo. Então, imagino eu que pelo que gosta de fazer o Jorge Jesus com as suas equipes, ele vai querer levar reforços. E a imprensa tem noticiado uma lista de reforços considerável, hein? Bom, já se falava no Gerson e no Bruno Henrique. O Gerson, até pela idade, ele é um jogador de 20 e poucos anos, mais jovem, que deve explodir nos próximos anos aí em nível de seleção, até mesmo num grande da Europa. Ele tem uma multa avaliada em 60 milhões de euros. É um pouco mais difícil, até pelos objetivos do Gerson. Então, mas do futebol a gente não duvida de nada, né? Ele está na lista sim do Jorge Jesus, que quer levar o Gerson para o Benfica, assim como quer também o Bruno Henrique. Talvez a coisa facilite um pouco pela idade do Bruno, né, que tem 29 anos. E a sua multa é 30 milhões de euros. O Marcos Braz, num contato recente com uma fonte, disse que não começaria a conversar por menos de 25. Se o Benfica tiver esse valor mesmo disponível para contratações de 100 milhões de euros, acho que dá para começar a conversar. Você eleva em muito o nível do seu time com Bruno Henrique e Gerson. Mas o Flamengo não vai liberar tão facilmente, né? Já perdeu o Jesus, não vai ver o seu time sendo desmanchado. E o Flamengo não precisa tanto assim de dinheiro a ponto de vender por um preço irrisório, a menos que eles cheguem e paguem a multa. E não tem como discutir, né? E seja da vontade do jogador. Outro jogador do próprio Flamengo que o Jesus gostaria é o Léo Pereira, que recém foi contratado, zagueiro, junto ao Atlético Paranaense. Vai saber, né? Outro jogador não é do Flamengo, mas do Santos, o Lucas Veríssimo. Isso a imprensa tem noticiado. O Lucas recém renovou com o Santos também, numa dificuldade de renovação, sempre tem muitas propostas e agora o Benfica já, inclusive, teria enviado um emissário para conversar com os agentes do Lucas Veríssimo para tirá-lo do Santos. Mais um brasileiro também. Entre esses reforços para o Benfica, tem um nome que seria fantástico, que é de Edinson Cavani, o uruguaio, que já tem 32 anos, está sem clube desde que saiu do PSG, tem, obviamente, outras propostas da Europa, de grandes clubes, como do Atlético de Madrid, mas... e também de clubes brasileiros, né? Você sabe, né, que tentaram repatriar aqui o Cavani, embora ele esteja ainda num patamar mais elevado, ganhe um altíssimo salário, mas ele quer permanecer na Europa porque quer disputar a próxima Copa do Mundo, enfim, quer ainda disputar, estar em alto nível jogando no futebol europeu.
Qual seria a aspiração do Benfica? Existe um projeto lá para o Jorge Jesus para que o Benfica avance na Champions, chegue às quartas de final, semifinal, que já seria incrível, né, para uma equipe portuguesa. Bom, se esse for realmente o projeto, para você bater grandes da Europa, você precisa realmente ter um time qualificado. E olha, convenhamos, né, se começar com Cavani, Bruno Henrique, Gerson, é que tudo isso ainda está muito na teoria. O empresário do Cavani andou falando esses dias, dizendo que tudo é conversável. Que como ele quer ficar na Europa, a possibilidade ainda existe. Ou seja, não negou e nem descartou qualquer possibilidade. Agora, e o substituto do Jorge Jesus no Flamengo, hein? Tenho praticamente convicção de que será europeu. Por tudo que a gente tem ouvido, pelas informações apuradas, inclusive o Marcos Braz, o vice-futebol, homem forte do futebol do Flamengo, né, postou na sua rede social e oriçou todo mundo, um passaporte português e um passaporte brasileiro. Ele deve estar indo nos próximos dias, se já não foi, né, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, para a Europa, para conversar não só com técnicos portugueses, mas com de outros países. O Flamengo entende que depois do que o Jorge Jesus fez, é difícil, muito difícil de que outro técnico brasileiro consiga manter o mesmo nível de intensidade, de atuação, de modernidade ao jogo que trouxe o Jesus ao Flamengo. As pessoas falam ainda no Sampaoli que não é nem cogitado nesse momento, tem contrato. O Alexandre Matos, que está lá no Galo nesse momento, amarrou muito bem o contrato do Sampaoli. Tem jogadores chegando lá, indicações do próprio técnico. De novo, não podemos duvidar de nada com relação ao futebol, mas descartem essa possibilidade do Sampaoli. Então aqui no Brasil, por mais que o Marcos Braz não tenha descartado, né? Não, a gente não vai olhar só para estrangeiro, o Flamengo sim quer continuar o legado de Jorge Jesus e por isso mira a Europa. E vários nomes estão sendo cogitados nesse momento e é com eles que o Flamengo trabalha. Leonardo Jardim, ex-Mônaco, que tem um estilo de jogo mais próximo do Jorge Jesus. O Marco Silva é um português também, que inclusive já foi sondado pelo Flamengo, mas que tem um estilo um pouco mais estratégico, mais tático, um pouco mais diferenciado em relação ao Jardim e ao Jesus. Então isso pode pesar na avaliação. Outro técnico, também português, Carlos Carvalhal, que foi cotado para treinar o Red Bull Bragantino, ainda no início dessa temporada, mas o Rio Ave, onde ele está, não liberou. Como ele deve estar encerrando o seu contrato agora no final da temporada, na temporada europeia, há uma possibilidade também, mas ele ainda é visto assim como ficha 3, 4, 5, assim, não está nas prioridades. E outro nome que ganhou força nos últimos dias foi o de Domenech Torrent, um espanhol que goza de muito prestígio por ter sido auxiliar de Pep Guardiola por 10 anos, ou mais até. Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. E diz inclusive que já era treinador antes de ser auxiliar do Guardiola. Vai treinar na MLS, né, a Liga Norte-Americana, lá, Major League Soccer dos Estados Unidos, com o New York. Foi treinador lá e agora está sem clube também. O Domenech Torrent deu uma entrevista muito bacana para o meu parceiro André, né, do Globoesporte.com, inclusive tem um vídeo, eu vou fazer o merchan aí, né? Muito bacana a entrevista porque, segundo ele, o estilo de jogo dele é muito próximo do Guardiola. Ele pensa o jogo como o Guardiola. Ele gosta de posse de bola, ele gosta de agressividade, ele gosta de jogo propositivo e ele faz a relação entre o jogo propositivo e o reativo, de que os dois estilos são válidos, mas que ele prefere propor o jogo mesmo com uma equipe inferior à outra, ao adversário. Ele prefere ter o controle das ações. Ele não gosta do tic-tac, como muitos podem pensar que o Guardiola utiliza, a troca de passes pela troca de passes, que acabou fazendo a seleção espanhola campeã em 2010. Não. Ele gosta de que essa troca de passes tenha um fundamento, tenha um objetivo. Gosta de estar no campo de ataque, proporcionando isso de forma ofensiva. Gostei muito da entrevista dele, das ideias de jogo, que se assemelham muito com o que o Jorge Jesus pensa sobre futebol. Então, fiquem de olho nesse nome, Domenech Torrent, espanhol, ex-auxiliar de Guardiola. E como o Marcos Braz deve circular nos clubes europeus, ele deve conversar com o Pep Guardiola até para saber mais referências. O Guardiola, inclusive, deu uma entrevista esses dias falando sobre o Domenech e ficou muito feliz com o Flamengo estar cogitando ele, porque ele entende que boa parte do sucesso que o próprio Guardiola teve se deve ao Domenech Torrent. Seria uma aposta alta, talvez de risco, porque ele não tem lá uma carreira grande exitosa como técnico, mas é um cara de ótimas ideias.
E o próprio Guardiola já tinha falado, inclusive, sobre o Carlos Bielsa, o argentino, técnico do Leeds, de que para ele é um dos mestres da profissão e de que muitas vezes o conhecimento vale muito mais do que os títulos. O título é consequência. Então, vamos ficar de olho. O fato, né, a grande questão é que o Flamengo deve anunciar um técnico europeu, um técnico de vanguarda, um técnico de ideias modernas, para tentar casar com o elenco valiosíssimo que tem o rubro-negro e continuar essa sequência de vitórias. Qual desses nomes você prefere? Quero ouvir sua opinião. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!